A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje é dia 15 de maio, nós vamos começar uma nova carta do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos ler já os primeiros capítulos 1 e 2 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas, uma região chamada Galácia, onde Paulo ele esteve na sua primeira viagem missionária e ali ele plantou várias igrejas. E agora então ele está escrevendo uma carta para essas igrejas. É como se hoje, eu e você viajássemos, fôssemos para uma determinada região e ali nós fundássemos algumas igrejas e agora nós estivéssemos mandando um zap para aquelas igrejas. Na época do Paulo não tinha zap, mas ele mandava carta, e nós vamos ver cartas estas, que são a palavra de Deus, e vamos ver o que ele então vai orientar a esses irmãos. Gálatas capítulo 1, aliás, lembrando vocês, que lá no Telegram, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu posto detalhes de estudos, e também no meu grupo lá do WhatsApp, hoje eu estou colocando um vídeo explicativo desta carta aos Gálatas. Vamos juntos ler a palavra de Deus? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês. Paz esta e graça esta da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Estou muito surpresos em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja este um anátema, ou seja, um maldito, como já dissemos. E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora a favor das pessoas ou a favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta. Eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar as pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Eu não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes perseguia a nós, agora prega a fé que no passado procurava destruir.
e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Eu lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da circuncisão, ou melhor, o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ou seja, Paulo pregava para os não-judeus, chamados gentios, e Pedro pregava para a igreja de Jerusalém, para os judeus, e os judeus todos se circuncidam ao 8º dia, né? E aí Paulo, inclusive, vai depois falar mais tarde sobre essa circuncisão, não do prepúcio, né, do membro masculino do homem, mas uma circuncisão de coração. Versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou seja, a Pedro, na presença de todos, melhor dizendo: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores nele, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A graça do Senhor é abundante, né? É extravagante, e ela nos alcançou. E aqui a discussão era sobre isso, né? Não circuncisão, não é necessário, mas em Cristo nós temos liberdade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e nós nos vemos amanhã no nosso próximo momento de leitura da Bíblia. Fiquem com Deus.